Boa noite, pessoa linda. Ó, antes do Fantástico, chegou uma live fantástica. Live fantástica para você que também é uma pessoa fantástica. Deixa eu chamar aqui umas pessoas, galerinha da comunidade Fora da Caixa. A gente vai falar sobre este espaço de ser fora da caixa. O que mais é possível? Live agora, venham. Deixa eu escrever aqui. Que dia gostoso, gente, hoje. Encontrei pessoas incríveis, pessoas fora da caixa, como é bom. Oi, Psico, Adriana, bem-vinda. Então, o que me deu vontade de abrir esta live aqui? Ops, ai Jesus, caiu tudo. Eu sou muito fora da caixa, né? A pessoa não põe o negócio que segura o celular, fica encaixando aqui onde dá. Enfim, é o que é. Então, o que me deu vontade de abrir essa live aqui? Oi, Cleo, bem-vinda. Chama a galera lá no grupo, Cleozinha, por favor. Se lá do WhatsApp, na comunidade Fora da Caixa, avisa que eu tô em live. Porque eu avisei só aqui no grupo do Instagram. Você pode fazer esse favor, meu amor? Hoje eu encontrei pessoas incríveis e eu tava pensando, tava conversando com essas pessoas hoje, né, sobre o que eu tô fazendo quando eu escolho aprender mais ferramentas de Access, né? Eu venho já utilizando essas ferramentas de Access desde 2018 e de lá pra cá, assim, parece que eu tenho outra vida, de verdade. E aí eu comecei a me dar conta, né, de que, caramba, o que me chama tanto para usar essas ferramentas? Então, tem várias coisas que aparecem no meu mundo, né? A bambu verde. Gente, a bambu verde. Ana Maria, bem-vinda. Tô contando aqui o que eu faço, por que eu escolho tanto, né, essas ferramentas de Access. Então, eu me dei conta hoje de que eu venho escolhendo cada vez mais e aprender mais, e fazer mais cursos, e aperfeiçoar, e me manter conectada com essas ferramentas, porque isso cria muito na minha vida pessoal. Além de ser o meu trabalho, né, além de eu fazer disso o meu trabalho, além de outros trabalhos que eu também faço, quando eu acessei as ferramentas de Access, era como se eu já soubesse tudo. E aí eu me lembrei, né, que o slogan de Access é empoderar as pessoas a saberem que elas sabem. E isso aconteceu exatamente comigo quando eu comecei a aprender as ferramentas. De repente, eu percebia que era como se eu estivesse dando passagem para tudo aquilo que eu sabia que era possível, só que em algum lugar eu era invalidada constantemente, sabe? Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontecia o tempo todo. Eu tinha ideias incríveis, eu tinha percepções além do normal, eu conseguia enxergar coisas que a maioria das pessoas não via, e eu sempre recebia uns julgamentos a respeito disso e eu comprava o errado de mim. Do tipo, essa ideia sua não tem cabimento, é melhor você continuar, né, a vidinha normal, seja normal. E quantas vezes eu escutei, seja normal. Até escuto ainda hoje. Só que hoje eu escuto com outros ouvidos, né? E por que eu escolho tanto? Por que é que eu sempre tô me aperfeiçoando? Por que eu tô sempre fazendo mais cursos? Porque cada curso, cada nova ferramenta que eu acesso me traz muito mais de mim. E o julgamento, essa praga que antes me fazia de errada, hoje ele faz menos alarde no meu mundo. Hoje eu recebo o julgamento de um outro espaço, né? E
sim, o auto-julgamento vem diminuindo a cada dia. E, consequentemente, o julgamento para com as outras pessoas também. Né? Então, com o Axis, eu comecei a perceber que eu não estava errada, que eu só era diferente. Diferente da maioria das pessoas. E parece meio óbvio dizer isso, né? Mas todos nós somos diferentes. Só que existe uma coisa insana, muito louca, de tentar fazer com que todo mundo seja igual, né? Fazer as coisas iguais, cumprir, andar de acordo com as mesmas regras, não sair da linha. Eu até me lembro, assim, quando eu era criança, que eu tinha muita dificuldade de desenhar dentro da linha, de desenhar, pintar desenhos prontos, porque eu queria criar os meus próprios desenhos. E aí eu comecei a me dar conta de que a gente vem, desde que a gente chega aqui no planeta, sendo convidado a ser outra coisa que não é quem a gente é. Mas existe um padrão, existe um jeito certo de ser, um jeito certo de viver, um jeito certo de vestir, um jeito certo de falar, né? Um jeito certo de pensar, que não necessariamente é verdadeiro pra gente. E era esse desconforto que eu sentia toda vez que eu tentava apresentar as minhas ideias, apresentar o meu jeito de pensar, falar sobre como é que eu vejo as situações. Isso é o jeito que a maioria de nós vive ainda hoje. A gente vive tentando caber dentro de padrões pré-estabelecidos que quem criou? Foi você que criou? Você que criou os padrões que regem a sua vida? Não. A gente nem contesta quem criou. A gente simplesmente se esforça para cumprir os padrões. E a gente faz isso desde pequenininho, para a gente ser aceito pelas pessoas. Né? Para as pessoas falarem muito bem, parabéns, você se comportou bem. É assim mesmo que se faz. Mesmo que isso não seja verdadeiro para você. Então a gente recebe um treinamento desde pequenininho de caber dentro de um padrão de normalidade que é chamado de certo. E evitar a todo custo não fazer nada de errado. Só que estes padrões são invenções. São invenções, são regras de uma sociedade que estabeleceu que isto é o bom. Então viva de acordo com isso e você será feliz. Só que de repente você faz tudo de acordo com as regras e você continua com uma sensação de que está faltando alguma coisa. Uma sensação de que, poxa vida, por mais que eu me esforce, onde está a felicidade? Onde é que está a alegria de viver? O que me faz acordar, levantar da minha cama, feliz da vida para começar mais um dia? E quando eu comecei a trabalhar com as ferramentas de Access Consciousness, eu comecei a questionar tudo isso. Eu comecei a questionar que, quem sabe, as minhas ideias não sejam tão sem fundamento assim. Quem sabe eu esteja vendo coisas que a maioria das pessoas não consegue ver e nem por isso eu estou errada. Eu só estou vendo caminhos diferentes e soluções diferentes para os problemas. Soluções que têm a ver com quem eu sou, com a forma como eu vejo o mundo. E isso não é errado. Isso é só diferente. Então, hoje, eu estava conversando com uma outra facilitadora de Access, a Louise, e eu, de repente, me dei conta de que eu escolho acessar cada vez mais ferramentas de Access, porque Access traz mais permissão de ser quem eu sou. E que a única pessoa que me impede de ser isso sou eu mesma. E cada ferramenta que eu conheço e uso e aplico vai abrindo mais permissão de ser quem eu sou para mim. Porque no fundo, a insatisfação, ela não tem a ver com o outro te dizer se você está certo ou errado. Porque isso a gente já aprendeu a fazer, né? A gente já sabe como ter a resposta que o outro está esperando. A gente fez um treinamento para chegar nesse lugar. A questão não é a aprovação do outro.
Não mesmo. A questão é quanto você está satisfeito e consegue reconhecer que você é suficientemente boa, que você é suficientemente bom. E eu digo mais, você é bom pra caramba. E a gente não foi educado para reconhecer que a gente é bom. No lugar disso, ensinaram pra gente que se a gente reconhece que a gente é bom demais, a gente tá sendo arrogante. A gente tá se achando o último bis da caixinha. Que a gente tem que ser humilde. E que a gente tem que esperar alguém dizer se a gente tá se saindo bem ou não. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Acontece com vocês também ou só comigo? Ou eu sou tão diferente assim que só acontece comigo? Deixa eu ver quem tá aqui. Mendonça Fritz. Oi, Jefferson. Bora ser certinho. Só que não, né, meu querido? Só que não. Então, esse lugar de ser certinho, quanto isso é castrador? Quanto isso é manter a gente sendo controlado para que a gente não seja além do que o normal é capaz de dar conta? Porque toda vez que a gente ousa sair, né, do certinho, logo vem o julgamento de que, imagina, não tem cabimento, você é louca, você é doida. Ah, não quero ser doida, melhor voltar pra caixinha. Aí você volta pra caixinha, você faz as coisas certinho e continua infeliz. Então eu cheguei à conclusão de que é melhor ser louca e feliz do que ser certinha e entrar na medicação, né? Na medicação que vai manter você controlada e presa e você vai se afastando de você aos poucos. E você vai se distanciando de quem você é. E você vai se distanciando da sua felicidade autêntica e verdadeira. Então hoje eu cheguei à conclusão de que quanto mais eu escolho investigar, conhecer, me apropriar, praticar todas essas ferramentas de Access, mais de mim eu tenho. E o mais interessante de tudo isso é que quanto mais de mim aparece, mais eu posso entregar para as pessoas. Mais eu posso entregar o que é autêntico de mim. Mais eu posso entregar o que é verdadeiro de mim. E eu tenho encontrado muito mais possibilidades nessa caminhada. E hoje eu escutei uma coisa muito interessante que tem a ver também com o jeito como essa realidade normal opera, né? E que é muito mais fácil a gente validar o errado, validar o ruim, do que validar o bom. É isso mesmo que você escutou. É muito mais fácil a gente validar a desgraça do que validar a prosperidade, validar quando você se deu bem. Parece que ofende as pessoas, né? Quando você se dá bem, quando você acerta, quando você tá prosperando, né? Vem um incômodo de como assim? Será que essa pessoa não tem o mínimo de compaixão pelas pessoas que sofrem? Como assim ser feliz? Como assim a alegria? Não tá vendo? As pessoas não tá vendo, é sem noção, ela não tá vendo o que tá acontecendo no mundo, a crise que tá, o preço do café, o preço do azeite. Sim, eu tô vendo tudo isso. Mas eu já não tenho mais que funcionar a partir deste lugar. Porque eu realmente venho escolhendo facilidade, alegria e glória. E eu me dei conta de que problemas gigantes que antes me tiravam o chão, né? Problemas que me deixavam em depressão, triste. Quantas vezes eu pensei em suicídio na minha vida de verdade? Isso não passa mais pela minha cabeça. Muito pelo contrário. Para cada dificuldade que chega, eu tenho ferramentas para poder sair desse lugar. Eu faço perguntas, eu uso os mantras, eu faço processo corporal. E de verdade pode estar caindo, chovendo canivete. Eu vou sair de guarda-chuva de amianto. Eu sempre vou encontrar uma saída. Então eu percebi
que quanto mais eu investigo, quanto mais eu uso, quanto mais eu aplico, mais eu me torno inabalável. Isso não quer dizer que eu não me sensibilize com as dores do mundo. Eu vejo o sofrimento, eu vejo a dor, eu vejo onde as pessoas estão dando murro em ponta de faca, eu vejo onde as pessoas estão se machucando, eu vejo onde as pessoas estão esperneando socorro. Mas eu já não me identifico mais com isso. Eu consegui tomar um distanciamento disso que me permite, num lugar inteira, ser uma contribuição para as pessoas. Porque eu fiz esse exercício comigo primeiro. E aquela velha história, né? Aquele exemplo que a gente sempre usa do avião: máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro na sua carinha, depois coloque na carinha do amiguinho. Porque se você morrer, né? Se você não fizer o exercício de primeiro você não tem a mínima possibilidade de ser contribuição com ninguém. Então, hoje eu me dei conta de que eu escolho cada vez mais aprender as ferramentas de Access Consciousness, porque isso traz mais de mim, traz mais presença, traz mais inteireza, e eu me torno uma contribuição muito melhor para as pessoas quando eu me coloco em primeiro lugar. E eu achava antigamente que isso era ser egoísta. E eu evitava isso a todo custo. Então eu estava o tempo todo ajudando os amiguinhos primeiro. E ajudava e me sacrificava e tirava de mim para dar para os outros. Porque eu estava naquele lugar ainda, né, de... eu não tenho direito, eu não posso cuidar de mim. Porque o outro está sofrendo muito, eu tenho que cuidar do outro. E eu me dei conta de que esse lugar não estava criando muitas possibilidades, nem para mim, nem para as pessoas que eu estava ajudando. Estava colocando todo mundo num lugar de menos. Então tá, eu só posso cuidar de mim. A outra pessoa só pode cuidar dela. Mas comigo inteira eu posso contribuir com a outra pessoa se a outra pessoa escolher por isso. E é por isso que eu escolho compartilhar as ferramentas de Access que eu uso na minha vida, que eu pratico diariamente, que eu pratico 24 horas por dia. Eu escolho usar estas ferramentas para contribuir com mais pessoas. Porque eu sei que funciona. Porque eu sei a transformação que isso tem sido na minha vida todo santo dia. E... é a história, né? Que eu ia contar uma história que eu ouvi sobre o quanto a gente valida o ruim, a gente valida a desgraça, como se a gente estivesse vivendo num piloto automático da desgraça. Né? E como é que o piloto automático da desgraça funciona? Basta ligar seu aparelho de televisão que você vai saber como funciona o piloto automático da desgraça. Se você fizer um exercício de, no próximo bloco do jornal, você anotar quantas as notícias de desgraça apareceram, você vai ver que são muito mais notícias de desgraça do que notícias de conquistas, de superação. Essa realidade ela é movida à desgraça. E a gente entra num piloto automático, né? Nós somos muito porosos, somos seres energéticos, essas energias elas vêm diariamente nutrir o nosso ser de quê? De desgraça. Então a gente tem muito mais facilidade em aceitar receber desgraça, porque a gente recebe desgraça o dia inteiro. E toda vez que uma notícia, ou com uma informação, ou que uma pessoa vem numa outra vibração, a gente sente um estranhamento, como se tivesse algo errado. Só que não tem nada de errado. É só uma energia que a gente está pouco familiarizado no nosso cotidiano. Sim, estamos familiarizados com a desgraça. A gente ouve desgraça, a gente vê desgraça, a gente vive com pessoas que falam em desgraça o tempo todo, que vibram a energia da escassez, que vibram a energia do medo, da tristeza, da crise, da ansiedade.
E nós somos seres energéticos. Estas energias estão no campo constantemente. E nós somos porosos. Nós somos um amontoado energético que capta todas essas energias. Então, a gente está acostumado a vibrar na frequência da desgraça, na frequência do menos, na frequência do pavor, do terror, do sofrimento, né? Isso que está no campo constantemente. Então, com essas ferramentas, a gente começa a perceber quando é que essa vibração energética é o que realmente está passando com a gente e quando é algo que está no campo. E isso já é libertador, porque você começa a soltar, né? Você começa a se desprender, a desplugar essas energias e volta a prestar atenção naquilo que é importante. Você volta a cuidar da sua vibração, porque é isso que importa, é você inteiro que importa. E quanto mais pessoas, né, vêm acessando isso, quanto mais pessoas vêm praticando essas ferramentas, vêm vibrando, vêm melhorando a sua frequência, vêm melhorando a sua vibração, mais disso a gente começa a criar também. Então, em 2018, quando eu comecei a usar as ferramentas de Access, a gente tinha um mundo que hoje eu consigo perceber completamente diferente. Hoje eu encontro muito mais pessoas com quem eu posso trocar sobre aquilo que realmente importa, facilidade, alegria e glória, do que antigamente. Hoje eu mesma já não me acho estranha quando eu estou bem diante de tudo que vem acontecendo. Eu estou bem. E eu fiquei imaginando, né? Quantas pessoas passam por situações que são incômodas e desagradáveis e são beneficiadas por essas situações e não reconhecem. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Então imagina que você está atravessando a faixa de pedestres, vem um carro e te atropela. Nossa, que horror! Ah, que horrível, nossa! Vem um carro, te atropela, você sobrevive, fica com algumas sequelas. Vamos supor que você perde a mobilidade de uma das suas pernas. E você também entra num processo judicial, né? Pelo atropelamento, você quer uma indenização e você ganha 1 milhão de indenização. 1 milhão de indenização. Imagine que poucas horas antes disso você estava fazendo pedidos ao universo. Universo, eu gostaria muito de ganhar 1 milhão. O universo traz 1 milhão para minha vida, traz 1 milhão para minha conta. Aí você é atropelado, fica sequelado, a sua perna perde mobilidade, nunca mais vai voltar a ser a mesma perna de antes. Você recebe 1 milhão e você fica praguejando, porque você não tem mais mobilidade na sua perna. Oh, pobre pessoa, ganhou 1 milhão, você não estava pedindo 1 milhão? O universo criou um atropelamento para você receber 1 milhão, só que você não reconhece e você perde esse 1 milhão rapidamente, porque você ainda está esperando vir o 1 milhão da Mega Sena, ou vir 1 milhão de uma herança, nunca de um atropelamento, porque um atropelamento, no seu ver, no seu mundo, é uma desgraça. E como alguém poderia ficar feliz de perder mobilidade na sua perna? No entanto, há pessoas que, depois de uma desgraça, depois de um acidente horrível, depois de uma perda horrorosa, viram a chave completamente e passam a criar uma vida de milagres. Essa é a diferença de quem está consciente para quem está vivendo no piloto automático. Quem vive no piloto automático jamais vai reconhecer que o atropelamento foi um presente. Vai continuar praguejando, resmungando, se lamentando, se fazendo de vítima e de coitado e não vai desfrutar o presente que o atropelamento trouxe. Agora, quem está consciente, quem está presente, vai olhar para o atropelamento e vai falar: gratidão, universo.
Gratidão que eu recebi o que eu estava pedindo. E agora, com este presente que eu ganhei, eu vou começar a criar tudo aquilo que eu tenho vontade de criar. E não é uma perna com pouca mobilidade que vai me parar. Essa é a diferença de quem vive guiado pela consciência para as pessoas que escolhem viver a inconsciência, para as pessoas que escolhem viver a anticonsciência. Essa realidade, ela é nutrida e alimentada todos os dias por inconsciência e anticonsciência. E quando a gente está no piloto automático, a gente passa a viver essa frequência, a viver essa vibração. E você pode fazer aí o que for, que enquanto você estiver inconsciente, enquanto você estiver escolhendo anticonsciência, nada vai trazer a sensação de bem-estar, de gratidão, de alegria para a sua vida. Então, minha gente, orai e vigiai tem a ver com isso, né? Quando a gente fala orai e vigiai, esteja presente com tudo o que acontece na sua vida. E se você conseguir desligar o piloto automático do que é normal, do que está todo mundo dizendo, do que está todo mundo vibrando, e você ousar ser diferente, você começa a criar a sua vida de um outro lugar que tem mais a ver com aquilo que é verdadeiro para você, mesmo que todo mundo diga que você está errado. E diante de tudo isso, eu criei a comunidade Fora da Caixa, que é uma comunidade de WhatsApp, onde eu compartilho diariamente ali insights, reflexões, discussões, conversas com as pessoas deste lugar fora da caixa. Porque assim como essa realidade está cheia de convites para inconsciência, também existem convites para que a gente caminhe guiados pela consciência. Isso está disponível para todo mundo. É só uma escolha. Então, como é que você percebe que você está vivendo a anticonsciência? Como é que você percebe que está vivendo inconsciente? Quando você se deixa levar por tudo que essa realidade diz que é o certo e você se sente infeliz. Você está vivendo inconsciente. E tudo bem se você está escolhendo isso. Tá tudo bem. Era o que você tinha disponível. Você usou recursos que não funcionaram, mas você experimentou. E eu tô te trazendo aqui hoje a possibilidade de experimentar outros recursos. E eu só posso entregar aquilo que é verdadeiro para mim. E tudo que eu venho praticando com Access Consciousness é verdadeiro para mim. Eu te entrego de um lugar onde eu sei que isto funciona. Eu sei que funciona porque eu pratico comigo todos os dias. E eu mudei a minha vida depois que eu comecei a usar essas ferramentas. Então, uma das possibilidades de você começar a ventilar consciência é escolhendo participar da comunidade Fora da Caixa. Eu não fico enchendo de coisas o dia todo ali, né? Eu trago coisas muito pontuais, coisas que eu percebo que isso aqui contribui com o grupo, eu vou lá e compartilho. E quem quiser engajar, engaja. Quem quiser entrar numa conversa comigo, entra. Para quem não fizer cosquinha, tá tudo bem também. Tá ali, tá disponível. Né? Eu escolho ser esta contribuição com o mundo. É muita consciência que vem chegando pra gente nestes tempos, porque a gente vem escolhendo mais consciência também. Não todo mundo, mas muita gente. E quanto mais gente vem escolhendo mais consciência, mais a gente consegue surfar na insanidade dessa realidade que puxa a gente para baixo o tempo todo. Né? Começa a reparar a quantidade de farmácias que existem na sua cidade. Aqui eu moro em São Paulo. Em São Paulo é uma chuva de farmácias. Né? Então,
quando a gente já tá tão calejado, tá tão amassado, exprimido, a gente tá tão judiado, né, por essa realidade, uma das possibilidades que existe é você se medicar, você se anestesiar, né? Então, tem muita farmácia, tem muito remédio, e eu não tô falando que remédio é ruim, tá, gente? Tô falando que a gente vem usando isso de uma forma não consciente, muitas vezes. Porque às vezes é difícil demais encarar as coisas e a gente escolhe se anestesiar. Principalmente quem é sensível, pessoas sensíveis, pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, pessoas que percebem os horrores do mundo, né, com muita facilidade, têm a tendência a se anestesiar. E ok também se você tem usado este recurso. O que eu estou trazendo aqui é que existem maneiras de você usar essa sua habilidade, usar a sua sensibilidade, usar a sua capacidade de percepção para criar a sua vida de outra maneira, de uma maneira que seja mais verdadeira com você, de uma maneira que seja mais gentil com você, mais consciente. Então, a comunidade Fora da Caixa é um espaço de interação onde você pode estar ali todos os dias com mais pessoas que, assim como você, já perceberam que não está funcionando a gente agir de acordo com o que essa realidade estabeleceu, que é o jeito certo de viver. Não está funcionando, então a gente vai criar um jeito que funciona. É para isso que serve a comunidade Fora da Caixa. E amanhã, segunda-feira, dia 7 de abril, às 19 horas, eu vou abrir um workshop que fala exatamente sobre isso. Como viver fora da caixa. A gente vai continuar vivendo nesta realidade. Só que com um olhar diferente para tudo aquilo que a gente julgou errado de nós. Que, na verdade, não tem nada de errado. É só diferente. E eu trago isso tudo de um lugar onde eu passei muito tempo da minha vida me julgando errada. A ponto de eu realmente ter vontade de terminar com a minha vida. Tamanha pessoa errada que eu me julgava. E graças, eu tive pessoas muito conscientes à minha volta. Eu tenho recursos, eu tenho essas ferramentas todas e eu me dei uma chance. E se eu começar de verdade a usar tudo isso? E não falar que eu uso? Porque eu falava que eu usava, mas não usava de verdade. Porque se eu usasse de verdade, não tinha chegado onde eu cheguei, né? E eu me dei conta de que, peraí, eu não estou usando ainda tudo que isso é de contribuição para mim. Eu vou usar. Eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar, eu vou virar esse jogo. Eu vou virar a pessoa que eu vim a ser no mundo, porque tem lugar para mim. Só que eu não vou mais ficar pedindo permissão para essa realidade para ser quem eu sou. Eu simplesmente vou começar a ser e vou ver o que acontece. E desde então eu venho percebendo de que a única pessoa que me parava era eu mesma, quando eu tentava caber. Existe um livro em Access que se chama Você ensinaria um peixe a subir uma árvore? Né? Como é que um peixe vai aprender a subir uma árvore se um peixe vive dentro d'água? Era mais ou menos assim que eu me sentia, um peixe fora d'água, tentando subir uma árvore, que ia acabar morrendo, que era o que estava acontecendo comigo. Quando eu me dei conta de que peixe nada e que o melhor lugar para o peixe viver é debaixo d'água, ou seja, que eu só posso ser quem eu sou, do jeito que eu sou, com tudo que eu sou, a minha vida começou a mudar. E isso era o melhor que eu podia fazer por mim. E toda a aprovação que eu passei a vida inteira esperando dos outros, eu comecei a perceber que era só eu me dar permissão. E que, na verdade, eu não preciso da permissão de ninguém para ser quem eu sou. Eu só preciso escolher. Eu só preciso eu estar em permissão de ser.
com tudo que eu sou. E você também. Você não precisa dar permissão de ninguém para ser quem você é. Você só precisa reconhecer as suas habilidades. Você só precisa começar a reconhecer que o que talvez você chame de defeito seja algo muito precioso que só você tem. É tão raro e tão precioso que só você pode ser. E que mais ninguém vai entender isso. E tudo bem. Porque o que importa, na verdade, é que você esteja em permissão de ser. E o que é que isso começou a criar? Começou a criar mais paz. Começou a criar mais tranquilidade. Começou a criar uma força que pode acontecer o que quer que seja. Eu não desisto. Eu não desisto. Pode parecer o que for. Eu não desisto. Porque eu sei da minha força. Eu sei quem eu sou. Hoje eu consigo me ver. E eu não conseguia fazer isso antes. Antes tinha que passar pela lente dessa realidade, pela aprovação dessa realidade, pela validação dessa realidade. Só que não fui eu quem criou essa realidade. Eu fui encaixotada nela. E eu percebi que só cabia a mim sair da caixa. E que era só abrir a tampa e sair. Ninguém me prendia lá dentro. Então amanhã, nesse workshop que eu vou abrir, eu gostaria de convidar você para trazer suas inquietações. Trazer os seus errados, trazer os seus medos, trazer suas ansiedades. Traz isso para a gente olhar com consciência. E eu facilito isso, eu facilito esse processo com você. E eu entrego para você processos verbais, que são energias que você pode usar depois do workshop. Toda vez que aparecer essa sensação, toda vez que esse dedo, né, dedo na cara aí de você é a pessoa errada, você não tem espaço no mundo, toda vez que essa situação aparece, você tem processos verbais que você pode usar, que são energias que vão te convidar a ir se deslocando, a ir se desgrudando da meleca grudenta que é essa realidade, para você começar a criar a sua vida do jeito que você escolhe criar, do jeito que funciona para você. E isso vai te trazer paz, isso vai te trazer contentamento, isso vai te trazer alegria, isso vai te trazer uma força de que não importa a situação, você sabe que pode passar por ela. Você sabe que tem criatividade para lidar com ela. Você sabe que pode usar a sua diferença para enxergar caminhos diferentes, onde ninguém mais consegue enxergar. E isso, minha gente, não tem preço. Então eu abri essa live aqui hoje para contar para vocês um pouquinho, né, da minha trajetória usando as ferramentas de Access Consciousness, que eu escolho porque me fazem bem, porque trazem mais de mim, porque trazem um espaço de ser que fazia muito tempo que eu não acessava e que me coloca num lugar de viver de forma relaxada, não tem palavra, sabia, para descrever o que é isso. Só sei que é um espaço muito tranquilo. Se existe paz, ela mora no espaço de ser quem a gente é, sem julgamento de quem a gente é. E isso faz com que a gente possa viver sem defesas, porque é de um espaço de vulnerabilidade muito grande, onde a gente está em permissão de acessar tudo que existe. E quando a gente pode acessar tudo o que existe, a nossa capacidade de encontrar caminhos se torna muito maior. E ao contrário do que eu imaginava antes, né, toda essa vulnerabilidade, ela me traz muita coragem. Ao invés do que eu achava antes, que ia me tornar alguém fraca. Vulnerável é fraco? Não. Vulnerável
viver sem barreiras, sem limitações, sem couraça, e é de muita, mas muita coragem. Como seria o mundo se a gente pudesse ser essa coragem de viver diante de qualquer coisa que apareça na nossa frente. Da gente perceber os abalos sísmicos e se manter no centro. E passar pela turbulência, e passar pelo que quer que for, inteiro. Então deixo aqui esse convite para você. Live de domingo, fantástica. Se você gostou, se você aí percebe que isso contribui com você, como seria dar mais um passo e vir para o workshop de amanhã. Ali você traz as suas questões, você traz o que está vivo aí, que está te incomodando, e eu te entrego ferramentas para você usar isso a seu favor, usar essas inquietações a seu favor. Como seria, né? Você começar a ser potência. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Oiê, louca pra te conhecer. Oh, Rose, a Rose acabou de chegar na comunidade Fora da Caixa. Que delícia. Pronto, tava louca pra me conhecer, acabou de conhecer um pedacinho de mim. A Cleo falou, que delícia essa live pra findar este domingo. Amiga, e eu tô comprometida a criar esses espaços, sabe? Espaços de respiro na nossa vida. Eu não trabalho para anticonsciência. Não trabalho. Eu trabalho para consciência. E eu escolho criar espaços de consciência, espaços de frescor, de respiro, de relaxamento. É isso. Isso é o que cria mais na minha vida. E eu vou ser essa força, eu sou essa força em tudo o que eu faço. Átila! A Cleo falou bem bacana. A Albi pediu para participar do vídeo. Albi, você sempre faz isso, né? Você sempre clica no participar. Eu nunca sei se é verdade ou não. Mas é isso, minha gente. Eu deixo aqui o convite. E se você puder espalhar essa live para mais pessoas, por favor, espalhe mais consciência, tá bom? Um beijo e gratidão por vocês terem participado aqui comigo hoje. Boa noite.